Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosângela, trabalho na UCP Univale com a disciplina de Libras, no curso de Pedagogia. Vocês conhecem essa forma de comunicação? Libras, que tem este sinal nessa língua, é a forma de comunicação que nós utilizamos com as pessoas surdas. Hoje, em nossa sociedade, a Libras tomou uma proporção muito maior, pois deixou de ser apenas algo trabalhado nas instituições escolares e tomou uma grandiosidade em setores diversos da nossa sociedade, como atendimento em bancos, como atendimento no comércio, em vários setores que antes nem se ouviam falar dessa comunicação, porque a inclusão está aí e ela precisa ser efetivada. E a forma de incluirmos os surdos nas nossas atividades diárias, em tudo que se realiza no nosso dia a dia, é através de uma forma de comunicação que para eles seja a forma de comunicação que eles entendam. Vocês provavelmente já devam ter ouvido falar alguma coisa sobre essa forma de se comunicar, ou até mesmo visto na televisão o intérprete lá no cantinho dos programas fazendo aquilo que nós chamamos de interpretação da língua portuguesa para a língua de sinais, que é a Libras. É uma língua muito fascinante, muito curiosa e é desafiadora. Traz para nós, ouvintes, um desafio de desconstruirmos um pouco a língua portuguesa, que nós já temos uma prática desde que nascemos, para construirmos o conceito dos sinais, que é a principal maneira de podermos nos comunicar com os surdos. A língua de sinais, ela tem algumas características muito interessantes. Então, quando nós falamos, falar com as mãos, é porque são sinais que nós vamos utilizar, que fazemos com as nossas mãos, que fazem com que a gente consiga comunicar-se, consiga fazer-se entender para os surdos, assim como os surdos vão se fazer entender para nós ouvintes. Mas o que é a Libras, então? Ela é uma sigla. O que ela significa? Libras é a língua brasileira de sinais, ou seja, é a forma de comunicação das pessoas surdas do Brasil. Ela não é universal, não é uma língua universal. Nós temos língua de sinais em muitos lugares do mundo, porém elas têm diferenças. E essas diferenças fazem com que sinais que nós aprendemos aqui no Brasil sejam diferentes de sinais que, por exemplo, eu poderia aprender na França, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, é interessante nós sabermos que quando nós aprendemos a Libras, nós estamos aprendendo a língua oficial de comunicação dos surdos brasileiros, mas que em outros países nós vamos ter algumas mudanças, certo? Então, ela tem as suas características próprias. Nós costumamos dizer que ela é uma língua visual espacial, ou seja, eu preciso de um espaço para poder realizá-la, e ela é visual, porque eu vou fazer os sinais nesse espaço e a pessoa vai ver os sinais que eu estou fazendo, assim podendo ter esse processo da comunicação de maneira efetiva. Quando nós falamos na Libras, nós falamos também de uma história. Ela vem de uma história de necessidade. Antigamente, os surdos, eles precisavam se comunicar de alguma forma e nós não tínhamos uma maneira de comunicação que atendesse a necessidades de comunicação. Aos poucos, a Igreja Católica, aos poucos, a comunidade foi conhecendo os gestos e os surdos foram aprendendo, e aí iniciou-se um processo bem rudimentar ainda da forma de comunicação que nós conhecemos hoje. Hoje, no Brasil, a Libras, ela é embasada em uma lei, ela tem uma estrutura gramatical, ela tem uma estrutura para ser utilizada, por isso que nós podemos, inclusive, fazer a correção
dos sinais, fazer a correção quando uma pessoa está utilizando a língua de maneira incorreta, pois nós conseguimos realizar isso através da estrutura que a língua de sinais nos apresenta. Ou seja, quando você se dispõe a aprender essa língua, você vai perceber que ela tem diferenças para a língua portuguesa. Porém, ela não é menos importante e nem mais importante que a língua portuguesa. É apenas uma forma de comunicação diferente que nós temos e que vai nos dar o subsídio necessário para nos comunicarmos com as pessoas surdas. Quando se aprende Libras? Como eu posso aprender Libras? Hoje em dia, nós temos diversos canais de aprendizagem. O próprio uso da internet nos possibilitou termos acesso mais fácil a vídeos, a cursos online que podem acontecer e a gente pode aprender um pouquinho mais dessa língua através dessas ferramentas. Os cursos presenciais, que são muito importantes, onde você vai ter a presença de pessoas surdas ensinando a língua deles, faz também muita diferença nesse processo de aprendizado. Quando aprender, não tem idade, pessoal. Nós podemos ter crianças ouvintes aprendendo Libras, assim como nós podemos ter uma pessoa idosa ouvinte aprendendo Libras. Os surdos, muitas vezes, eles já começam a aprender desde pequenininhos, para que eles possam ir cada vez mais aprimorando essa forma de comunicação e assim se tornando cada vez mais fácil, se tornando cada vez mais natural para eles o uso dos sinais. Por isso que quando a gente vê os surdos conversando, eles fazem os sinais bem rápidos, eles parecem, né, que tem um domínio ali dessa forma de comunicação que a gente fica, nunca vamos chegar a isso. Para eles é uma forma de comunicação que se torna natural. E por isso, aos poucos, eles vão aprendendo, vão ficando cada vez mais ágeis e utilizam isso o tempo todo. Nós utilizamos a nossa voz, utilizamos o nosso sistema vocal para fazermos a fala e nos comunicarmos. Os surdos usam os sinais e a expressão, principalmente a expressão facial. Junto expressão facial com os sinais, nós temos um conjunto que pode se expressar ideias, sentimentos, suas opiniões, assim como nós nos expressamos através da fala. Então, nós vemos uma importância enorme para que a nossa sociedade aprenda a língua de sinais, dê valor a essa língua e faça com que cada vez mais pessoas possam aprender. Nos cursos de formação de professores, como pedagogia, nós temos a disciplina de Libras para que os acadêmicos conheçam toda essa parte teórica, estrutural, toda essa parte que dá um embasamento para a gente ter essa ideia de como surgiu essa língua no nosso país, como essa língua é utilizada e a importância dela, mas também nós aprendemos e conseguimos compartilhar experiências das escolas, de pessoas que de repente já tiveram alunos surdos, de pessoas que têm um parente surdo e vivem essa realidade da comunicação através dos sinais. Também podemos dizer que no curso de pedagogia nós trabalhamos com a disciplina de Libras no intuito de aprender os sinais básicos dessa comunicação. E eu sempre digo, a gente planta uma sementinha. Aquela sementinha vai germinar e dali você pode se especializar cada vez mais nessa língua, fazendo os cursos específicos da área, que são muito importantes para essa comunicação. Quanto mais treinar, quanto mais praticar, você vai perceber que ela vai se tornando cada vez mais fácil. Também trabalhamos com os instrumentos de avaliação. Como avaliar uma pessoa surda que está inclusa numa sala de ensino regular? Como fazer com que essa pessoa se sinta acolhida? Como fazer com que essa pessoa consiga participar do processo de aprendizagem de uma maneira significativa? Lembrando sempre da forma de comunicação que ela precisa, que são os sinais utilizados através da língua.
Aprender Libras é um desafio porque exige de nós uma prática, um treino. Eu tenho aqui para vocês algumas dicas, que são dicas valiosas quando nós nos propomos a aprender esta língua. São 7 dicas muito simples. Primeiro, estude diariamente, ou seja, se disponha a aprender a cada dia, a treinar os sinais que você for aprendendo, para que você não esqueça, para que você se aprimore cada vez mais, para que você fique mais ágil no seu sinal e tenha mais segurança ao utilizar. Segunda, faça sempre a compreensão dos sinais, ou seja, entenda os sinais que você está vendo. Então, é muito legal você assistir a vídeos, assistir a documentários. Nós temos na internet várias histórias infantis, várias histórias que são interpretadas em sinais. Então, assisti-las nos ajudam a também ter um aumento de vocabulário e, ao mesmo tempo, compreender esses sinais. Usando os vídeos, você vai observar que você vai começar a identificar os sinais que você já tem maior conhecimento. Dali você vai passar para frases e não apenas para palavras. Conhecer palavras isoladas, isso pode te confundir. Mas no momento em que você começa a fazer a compreensão de um todo, fica muito mais fácil. Estude um pouco a gramática no começo, principalmente, para que você entenda essa estrutura. Por isso, essa parte teórica é muito importante. E torne o estudo de Libras um hábito. Ou seja, a partir do momento que você se apaixona por essa língua, você vai querer treinar. Isso vai se tornar um hábito e você vai praticar tranquilamente. Não supervalorize a sua sinalização. Não tenha medo de fazer. Não se preocupe em fazê-la. O início, nós temos, como seres humanos dominantes da língua portuguesa, o receio de fazermos o sinal sem olhar para as nossas mãos. Então, nós acabamos olhando para as nossas mãos e esquecendo de prestar atenção na expressão facial, no conjunto da utilização da língua. Então, isso é muito importante. Preste atenção, faça com calma, mas não supervalorize os sinais. E tenha muita paciência. Lembre-se que você está aprendendo uma língua e que, assim como a língua portuguesa, a língua inglesa ou qualquer outra língua que você tenha contato, a Libras vai demandar que você tenha essa necessidade de se colocar à disposição de aprender. E aí vem os desafios de aprender um sinal após o outro, de juntar esses sinais, de reconhecer esses sinais quando outra pessoa faz, de juntar os sinais com a expressão para que esse conjunto se torne, então, a forma de comunicação que nós podemos utilizar, independentemente da minha profissão. Sou professora, sou advogado, sou empresário, sou, de repente, um dentista, sou uma pessoa da área da engenharia, da medicina. Lembremos sempre, esta forma de comunicação é a maneira que nós temos de fazermos a inclusão significativa com os surdos, tanto no meio escolar quanto em todos os setores da sociedade, ok? Vamos treinar um pouquinho? Vamos descobrir alguns sinais aí que, de repente, vocês possam começar e que eu consiga aguçar a curiosidade de vocês para vocês quererem continuar neste caminho? Vamos lá, então. O sinal que eu vou apresentar para vocês é um sinal de cumprimento, né? É o sinal da palavra oi. Então, você está com a mão aberta, você fecha a sua mão, você levanta o dedo e você faz um círculo, ó. Esse é o sinal da palavra oi. Primeiro cumprimento que a gente faz, né? Oi. Apenas uma vez, não precisa ficar repetindo. Oi. É muito comum quando nós encontramos alguém conhecido ou quando nós estamos conhecendo alguém, nós perguntarmos: oi, tudo bem? Esse
tudo bem também tem um sinal. Na língua de sinais, muitas vezes um sinal, ele dá conta de várias palavras ou até mesmo de um conceito, de uma expressão, de uma frase inteira. Então, no caso do tudo bem, a gente usa um único sinal, que é esse sinal aqui, ó. Você faz a mão fechada na frente da sua boca e simplesmente você abre ela na frente da boca. Não precisa puxar, não precisa fazer nada. Está fechada, você abre. Então ficaria assim: oi, tudo bem? Provavelmente a pessoa que está dialogando com você vai responder: oi, tudo bem. E você? Né? Nós temos aí o uso muito da indicação na língua de sinais. E a partir daí você começa um diálogo. Outro fator interessante de aprender na língua de sinais é o alfabeto, porque a partir do alfabeto você começa a identificar-se. Por exemplo, se alguém chega para você e pergunta o seu nome, como que você vai se identificar em língua de sinais? Você pode utilizar o que nós chamamos de datilologia, que é o uso do alfabeto manual, que é o alfabeto em sinais. Muito conhecido pelos vídeos que artistas como a Xuxa gravou, né? E que aos poucos foi se tornando algo mais conhecido pela população. Então, no meu caso, se eu tiver que me identificar, fazer o meu nome, eu vou usar o R, o O, o S, o A, o N, o G e o E, formando o meu nome, que é Rosange. Então, a partir dos sinais que eu aprendo, do alfabeto, dos cumprimentos, eu vou iniciar um processo de comunicação, que aos poucos esse vocabulário só vai aumentando. Eu vou aprender a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, vou aprender a identificar através dos números, e aí eu vou cada vez mais conseguindo me comunicar. Lembrando sempre que ao usar os sinais, não é força que define, mas sim o formato da minha mão. Então, se eu vou fazer, por exemplo, a letra R e eu aperto a minha mão, eu vou começar a sentir dor no meu braço, eu vou sentir um incômodo, e não é necessário. Sim, eu só tenho que utilizar o sinal correto, mas sem utilizar força. Lembrando que eu preciso de um espaço. Então, sempre lembre da questão do espaço à sua frente para fazer os sinais aqui. Porque se eu começo a fazer o sinal aqui, daqui a pouco o sinal está lá embaixo, o surdo vai parar de prestar atenção. A pessoa que pode ser ouvinte ou surda que está vendo o sinal pode não entendê-lo, e aí se torna algo um pouco mais difícil para que você se faça se entender, certo? Então, esses poucos sinais que a gente tem contato são sinais que a gente chama de básicos para o princípio de uma comunicação. Você poder falar um oi, um tudo bem, você aprender o alfabeto manual de Libras, todas as letras do alfabeto, para que você possa ter a segurança de se identificar. Usar sinais como bom dia, boa tarde, boa noite. No nosso caso, se nós tivéssemos que identificar esse período de tempo. Bom dia. Então, novamente, eu colocaria a mão aqui na frente da boca e abriria. Esse é o sinal de bom, de boa, né? Então, bom dia. Você abre aqui na frente em formato da letra D. Bom dia. Boa tarde. Boa. E você simplesmente eleva o seu braço de um lado para o outro. E boa noite. Boa noite. São alguns dos sinais básicos que a gente pode utilizar no início de um diálogo, ok? Espero que eu possa ter ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais sobre a língua de sinais. Fico à disposição se vocês tiverem um pouco mais de curiosidade, queiram saber mais sobre essa língua que é fascinante. E sou apaixonada, sim, por essa língua, trabalho com ela por paixão. Vejo que há necessidade de conhecermos cada vez mais e fazermos com que outras pessoas conheçam.
Deixo aqui o meu carinho para vocês, o meu muito obrigada e nos vemos aí nas próximas atividades que serão realizadas. Até mais, tchau, tchau!